eu senti a necessidade muito grande de ressignificar muitas coisas na minha vida. Eu Uhum, carreguei, e acredito que carrego ainda até hoje, muitas dores. uhum, E essas dores, como nós sabemos, elas influenciam diretamente na nossa vida. Eu uhum, já somatizei muito, essas emoções não trabalhadas, eu só sentia, mas não sabia lidar com isso. Isso já me gerou um ganho de peso, já me gerou, eu já fiz 2 cirurgias, e hoje eu uhum, tenho plena consciência de que foi somatização. Eu carreguei muitas dores da infância, uhum, e essa vivência, esse aprendizado, filho, eu uhum, como filha, para mim foi um aprendizado bastante sofrido, e, uhum, e eu carreguei muito isso para minha vida. uhum, Aos 40 anos, eu descobri que eu tinha miomas no útero. uhum, Eu nunca quis ser mãe por acreditar que eu não seria uma boa mãe. uhum, E, e depois, quando eu quis, foi. Meu pai ficou muito doente, eu cuidei muito dele. E num momento difícil lá na história dele, que ele perdeu a vontade de viver, eu encontrei no fato dele vir ser avô um motivo para tirar ele da depressão. Ele não queria mais viver e eu disse para ele, quem sabe tu tem que achar alguma coisa para te pegar. Os meus filhos vão vir, os filhos do meu irmão que ainda não tinha vão vir, e tu precisa te apegar em alguma coisa para ter vontade de viver. Bom, aí então eu já vinha me trabalhando, já tinha passado por um processo com psicóloga também, e já uhum, tinha me auxiliado bastante. uhum, Daí, Manu, foi quando eu descobri que eu tinha miomas no útero. uhum, Então eu busquei incessantemente, procurei médicos, fiz exames e busquei por cura espiritual. Eu tentei de tudo, todos os uhum, recursos que eu tinha. E acabou que eu não consegui. Eu acabei fazendo retirada do útero, trompas, ovários, e uhum, ficaram as sequelas. Porque a questão hormonal, isso também traz umas uhum, consequências bem desagradáveis para a vida da gente. Inclusive, uhum, eu tenho que fazer reposição hormonal hoje em dia, porque em função da retirada do, dos ovários, né? uhum, Que não produz os hormônios. uhum, E, e hoje eu entrei pro Ressignifique-se agora, mas já é segundo curso, segunda formação que eu estou buscando. uhum, Eu senti a necessidade de olhar para mim, de uhum, desenvolver esse lado. uhum, E hoje, com o entendimento que eu tenho, eu sei que o nosso corpo só mostra aquilo que está lá dentro guardadinho, que a gente não consegue lidar. E eu não consegui lidar com muitas coisas muito tempo. Hoje que eu uhum, já estou no método, eu já estou fazendo Ressignifique Sua Vida, já passei por uhum. algumas técnicas que, inclusive, eu só tenho gratidão a ti, ao método, por tudo que eu já vivenciei até aqui. Mas eu sei que tem muita coisa para, é só um comecinho, tem muita coisa para ser trabalhada e Pecinhas da ressignificada. cebola, né? Camadinhas da Sim, cebola. sim, Uhum, uhum, exatamente. E uhum, agora, Manu, o- o- a minha queixa hoje, digamos assim, é em dezembro eu procurei o meu cardiologista para fazer exames de rotina. uhum, Como o meu pai teve problemas cardíacos e faleceu aos 66 anos com problemas cardíacos, a gente tem aquele cuidado de procurar o médico e fazer uma vez por ano exames, né? uhum, Para cuidar da saúde física. uhum, E eu percebi, o meu cardiologista se deu conta que nos meus exames apareceu sangue na urina. uhum. E, e voltando, olhando os meus antigos exames de 5 anos atrás, eu percebi que todos os meus outros exames de urina, eles mostravam também sangue na urina. E E ninguém agora ele, nunca tinha então, percebido?
Não, ninguém tinha percebido. Eu já tinha percebido, falado para o médico, mas lá no comecinho, como eu tinha aquele problema dos miomas e eu tinha Ah, hemorragias, daí era também ninguém justamente. percebeu. Uhum, Sim, uhum, há uhum, 3 anos atrás foi assim, num ano eu fiz a cirurgia de retirada de útero, ovários e trompas, e no ano uhum. seguinte eu precisei fazer retirada de vesícula. Entendi. Foram 2 cirurgias consecutivas. E Uhum, aí eu comecei a olhar os exames um dia, procurando, e eu descobri que todos esses exames mostravam esse sangue na urina. Agora eu estou com. O meu cardiologista me encaminhou então para o nefrologista. E no momento eu estou aguardando o retorno da secretária para agendar uma consulta, uhum, para ver essa parte física. Mas com o uhum, entendimento que eu tenho hoje da somatização, do que as emoções fazem na nossa vida, eu já comecei internamente, mesmo sem um diagnóstico, eu já comecei um processo de cura interior, dando comandos para o meu cérebro de cura. Porque, por uhum. enquanto, são só sintomas, eu não tenho nada de concreto, Físico, né? Real, nada de diagnosticado. real, Uhum, diagnosticado. Mas uhum. desde que eu comecei o Ressignifique-se, e um pouquinho antes, já vivendo outro processo de um outro método que eu também estava Claro, claro. fazendo, Uhum, uhum, eu comecei a trabalhar já essas emoções. E uhum. começaram a aparecer alguns sintomas um pouquinho mais intensos, como a sensação de uma bola de fogo na bexiga e ardência na uretra. Há 2 semanas eu fiz um exame de urina e não deu infecção. Então eu fico me questionando, o que que é isso? O que que é isso? Claro, tem que ver a consulta, o que que o nefro vai me dizer e tudo isso, Uhum, uhum, mas já querendo olhar para a parte das emoções, agora nesse uhum. momento. Tá. Uhum, entendi. Então, nesse momento, o que mais te incomoda é essa sensação de desconforto em relação à urina, digamos assim. A parte da Sim, bexiga urina, digamos assim. isso, Porque, isso. apesar de você ter identificado no cardiologista, cardíaco não tem nada. Não, não, eu Tudo só bem. Tá, estou tomando medicação para pressão. Minha pressão estava um pouquinho alterada. Ele tá, entrou com medicação, mas o mais está tá. tudo bem. Tudo bem. Uhum. Esse outro método que você passou pelo processo, né? Ele Sim, era um método também para você ser terapeuta ou era mais um processo de autocura mesmo? eram as duas coisas, Manu. As duas coisas. As duas Entendi. coisas. Primeiro, um processo de autocura, E e na depois, fase seguinte, agora, para ser terapeuta. tá. E aí você sentiu que movimentou um conteúdo no sentido de você sentir ardência na uretra, de sentir aquela como se fosse Sim, bola de fogo, né? Como você falou assim, exatamente. na bexiga, mas você sente que o que que você trabalhou de emoção? Só para eu saber, assim, o que que você, que ponto o teu sistema tá nesse processo evolutivo da emoção? O que que você trabalhou na bexiga especificamente, ou enfim, né, nesse processo da urina? Não, eu trabalhei. O método é um pouco diferente, ele não olha tanto para a somatização, esse outro método. Eu Entendi. estou tendo. Entendi. Essa parte é mais superficial. Inclusive, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção no teu trabalho, no teu método. Ah, entendi. Que ele vai mais Sim, profundo nas emoções, para olhar para as emoções. sim, Tá. sim, sim. Uhum. E aí, aquele sintoma de ardência, ele veio e passou. É Ou assim, continua? mano, ele vem e fica Uhum. bem intenso. Tá. Aí, aí ele passa, aí ele Hum, passa. E de repente volta de novo. tá. Não é Uhum. constante todos os dias. Tem Tá. horas do dia. Por exemplo, quando eu fico sentadinha fazendo as minhas aulas, que eu me recolho, ele Uhum. vem mais intenso. Tá. Quando você tá olhando para você.
Sim, parece que ele fica mais intenso. Tá, Parece não, ele fica mais intenso. mais intenso. Tá. E você Sim. chega a ter necessidade de urinar com mais frequência quando você tá com essa ardência? Às vezes sim, mas nem sempre. Nem Só pela sempre. sensação ali. Só aquela sensação, é aquela sensação de um queimor, como se estivesse Uhum, queimando. uhum, queimando. Uhum, ok. E você oficialmente está sentindo essa sensação, então, de ardência, de queimor, há quanto tempo? Olha, Manu, eu acho que isso começou faz umas 2, 3 semanas. 3 semanas, talvez no máximo. 3 semanas. Uhum, 3 semanas. E que você identificou a presença do sangue na urina? Olha, que eu me dei conta que existia uma normalidade, isso já faz um tempinho, mas que o médico me chamou a atenção e me falou para repetir o exame. E isso em dezembro, ele me pediu para repetir o exame. Eu relaxei e só repeti esse exame faz umas 3 semanas. Tá. Então, dezembro foi o primeiro alerta, digamos assim. Sim, mas Mas, olhando os exames anteriores, quer eu dizer, vi mas que para já isso está, lá, há 3 anos atrás, esse sangue já existia, digamos assim. já existia na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, não alterou. Não, não alterou, não Tá. aumentou. Uhum. E aí foi então tratada a questão do mioma, daquela hemorragia, e Sim, oficialmente esse sangue na urina nunca foi olhado. não, nunca foi olhado, nunca foi Tá. olhado. Eu quero que você vá olhando um pouquinho mais para trás agora, Stael, para a gente poder entender, porque você já sabe, né, como fazendo a formação do método e também tendo a oportunidade de fazer o programa Ressignifique, ressignifica a sua vida, o grande objetivo é que a gente vá olhando os conteúdos que estão mal resolvidos. Então, a gente vai fazendo esse processo de ir mergulhando, né? De ir voltando e trazendo a consciência desses processos todos que, nesse momento, você está presente. Mas já faz Sim, bastante tempo que ele que ele já está acontecendo com você, digamos assim. Só que aí não tinha sintoma, né? Você não sim, sentia essa não, dor e essa queimação, assim, essa sensação você não tinha antes, né? não, não tinha, não. Legal. Então, assim, vamos lá. Quando é que começaram as hemorragias, que talvez começou a confundir essa coisa do sangue na urina com a hemorragia? Bom, Manu, que eu fiz a cirurgia, a retirada do útero, isso fazem 5 anos. Começou, começou, as hemorragias começaram uns 2 anos antes, 7 anos atrás, então. 7 anos atrás. Que idade tu tem hoje? Eu tenho 46. 46. 46 menos 7 dá 39? 39, é. 39 e 40, foi ali que começaram os Tá, sintomas, exatamente. 39, 40. Uhum. O Isso, que você estava passando na vida nesse momento? 39, 40, que eu estava passando na vida. Uhum. Eu tinha acabado de perder meu pai, Uhum. que ficou doente, ele ficou 6 anos dependendo de nós cuidávamos dele, assim como nas Uhum. necessidades básicas mesmo. Ah, Uhum. mas para o final, até o alimento na boca a gente colocava, Uhum. era bastante dependente. A Uhum. minha família toda estava muito desestruturada nessa época. Uhum. Um pouquinho antes do meu pai cair doente, minha mãe e ele tinham se separado. Um pouco Uhum. antes, minha irmã também tinha se separado. Uhum. A,
a minha família, meu marido e eu, não. Nós estávamos bem, mas a minha grande família estava totalmente desestruturada. Uhum, uhum. E o teu pai, ele adoeceu depois da separação? Não, ele já começou a adoecer antes. Antes, entendi. E Antes, aí a sim. separação aconteceu, e aí você E só começou a piorou. cuidar dele. Uhum, Sim, uhum. exatamente. E quando você me diz que você recém tinha perdido o teu pai, esse recém é quanto tempo? Olha, Manu, eu acho que isso fazia um ano mais ou menos. Um ano. 7 anos atrás a gente fez a conta. Faz Isso, 8 para 9 anos que ele faleceu. Faz pouco uhum. tempo. 37, E 38 por aí. sim, e quando Uhum, eu despertei, porque eu já, como eu te falei, eu já vinha num processo de processo muito lento, mas eu já vinha num processo de autocura e de autocura, não, de autoconhecimento. uhum, E já tinha despertado em mim, eu já havia mudado algumas emoções e uhum, algumas crenças que eu tinha, e aí despertou essa vontade de ser mãe. Logo depois que o meu pai faleceu, a minha cunhada engravidou. O meu uhum, irmão e eu, nós éramos e somos ainda, mas nós uhum, éramos muito parceiros para cuidar do meu pai. Nessa época, logo que ele faleceu, um ano depois, a minha cunhada engravidou. uhum, E, e junto com isso eu descobri que eu não poderia ser mãe. uhum. E Pelo menos eu me apeguei. Como? pelo menos não de maneira natural, né? Não de maneira natural. E aí eu me apeguei muito no meu sobrinho, que ele chegou no Hum, momento assim que eu queria tanto, mas eu não pude. Eu nutro por ele um amor de mãe também. uhum, uhum. Entendi, entendi. Então você estava mais ou menos com 37, 38, 39 anos quando você oficialmente perdeu teu pai. É por aí. E o que que significa para você perder o teu pai? Olha, Manu, o meu pai, meus pais, eu sempre tive uma relação difícil com eles, Tá. assim, no sentido de que eu não me sentia pertencente. Uhum, Eu me sentia excluída, uhum, mas eu tenho consciência de que eu, eu consegui sozinha, assim, sozinha não, eu passei por 4 meses com a psicóloga, e foi onde eu consegui ver que apesar de todas as dores, de todas as dificuldades, toda a dificuldade de relacionamento, mas que eu amava muito meu pai. E aí eu consegui ressignificar muita coisa e foi aí que eu tive pronta para poder cuidar dele. sim, você teve essa segunda oportunidade, então, em Sim, relação ao sim. teu pai. Quando meu pai adoeceu, eu abri mão do meu trabalho, de estar em casa, do meu conforto, e eu fui cuidar dele. E cuidei com todo o amor, com todo o carinho. Uhum, uhum. E dentro de você existia sentimento de medo? Sentimento de medo. Eu, eu tenho sentimento de medo. Eu achava que não. Eu me perguntava do que eu tenho medo. Eu não identificava alguma coisa que eu tivesse medo. Uhum, Hoje eu já identifico. Hoje eu vejo que eu tenho medo, sim. Medo uhum. do novo, Aí eu ia te medo perguntar, de quais se... são os medos que você tem? Eu tenho medo de desafios. Por exemplo, eu quero ser terapeuta, mas eu Uhum. tenho medo de fazer uma live, por exemplo. E olha aqui isso que você está fazendo. Pois é, estou Já fazendo. estamos ressignificando, então. Sim, sim, sim. Que lindo, que lindo. Olha só. Medo do novo, medo do desafio. Do que mais você Medo tem? do novo, medo do desafio. Pois é, agora eu não sei, mano.
te dizer. Vai olhando um pouquinho mais para trás. Na tua infância, na tua adolescência, como que você olha? Na aula inaugural de terça-feira, a gente fez uma técnica de criança interior, né? Que você Sim, pôde encontrar, colher, fazer todos aqueles movimentos que a gente fez lá na aula inaugural da sim. formação de terapeutas, né? Quando você olha pro teu pai, você menininha, olha pro teu pai. Quem você vê, como você vê aquele pai? Eu tinha medo. Medo. Do quê? Uhum. Me- Medo, porque o meu pai era uma pessoa que tinha um temperamento difícil. Hoje, eu olho, hoje, com a consciência que eu tenho, eu acredito que talvez ele fosse até bipolar e precisasse ser tratado. Mas a gente não tinha essa consciência. Porque a Uhum, gente nunca sabia quando ele saía de casa, e ele saía bastante, mas a gente nunca sabia como que ele ia chegar. Às vezes ele chegava bem, às vezes ele chegava mal, brigando, uhum, reclamando. uhum, uhum, entendi. E E também, ele, e ele desculpa, chegava a ser agressivo verbalmente, agressivo fisicamente com sim, vocês, com tua mãe? Como é que era isso? sim, Então, quando você olha sim, para, quando você olha com os olhos da menininha, né, para aquela situação do pai chegando em casa, nunca sabendo como que ele chegaria, se ele chegaria bem, feliz, se ele chegaria agressivo. Quando você olha com os olhos da menininha, como é que a menininha olha para aquele pai? eu acho que é com medo, querendo distância. Querendo distância. Porque a distância é segura? Eu acho que para aquela menininha era. É, Pelo menos naquele momento ela se sentia mais segura. tá. E como é que era essa distância? Ela era uma distância física? Ela era uma distância emocional? Como é que era essa distância que a menininha precisava sentir? Física, Física. Como é que você física. fazia? Como é que a menininha fazia? Na verdade, o que que acontecia? Ela se sentia mais segura, mais tranquila, mais em Uhum. paz quando ele estava longe. Por quê? Porque não tinha aquela instabilidade emocional Quando ele não estava em casa, por exemplo. quando não estava em casa. Sim, Entendi, entendi. E em alguma situação dessa chegada, então, do teu pai, ou melhor, do pai daquela menininha, em algum momento o medo foi tão grande que ela sentiu muita vontade de fazer xixi? não tenho essa lembrança, Manu. Não? Não, Uhum. não tenho. Eu passei por outras situações de bastante, uma situação específica na minha adolescência de bastante medo também. Tá, e foi em relação a quem? Bom, isso aí foi uma outra situação. Eu fui a uma festa com meus pais e lá Uhum, nessa festa eu encontrei uma amiga. uhum, E, e eu pedi para minha mãe e fui dormir na casa dela. Eu uhum, fui dormir na casa dos pais dela uhum, e ela tinha um irmão em casa, um irmão bem uhum, mais velho, uhum, um homem uns 15 anos talvez mais velho do que nós. Eu tinha uhum, uns 11, 12 anos. uhum, E, e à noite, quando eu acordei, no meio da noite, eu já tinha dormido, eu me acordei com umas mãos em cima de mim. uhum, Foi a situação que eu mais tive medo na minha vida. Foi de uhum, muito, muito medo. Eu, eu falava com essa minha amiga, eu chamava ela pelo nome, e ela não falava comigo, ela não me respondeu, porque hoje eu entendo que ela era conivente com ele, aquilo tudo foi combinado.
E eu Hum, desconfio que talvez até os pais soubessem que aquilo estaria acontecendo, porque a gente dormia num quarto ao lado do quarto dos pais dela, e é impossível que uma criança falando, uma criança que não é da casa, falando, chamando pela outra e ninguém ouvir, ninguém responder. Aí o uhum, que que eu fiz? Eu me enrolei no lençol, me enrolei, me segurei nas pernas e me uhum, enrolei naquele lençol e segurei com as mãos e rezei e suei muito. E eu senti um calorão, um medo muito grande. O maior medo que eu tive na minha vida foi esse. uhum. E acabou que eu acho que eu cansei, eu não sei quanto tempo aquilo durou, eu peguei no sono. E quando eu acordei já tinha amanhecido. Daí eu levantei e fui embora para casa. Uhum, uhum. E o lençol estava todo molhado de suor. Eu não lembro desse detalhe, Manu, mas provavelmente sim. Uhum, uhum. E quando você sentiu as mãos, você sentiu medo, mas você conseguiu gritar, você não ficou congelada. Não, eu chamava por ela, falava o nome dela para ver se ela me respondia. E ela Uhum, não me respondeu. A gente estava dormindo numa cama de casal, uma cama grande, e ela não uhum. estava mais ali na cama. Entendi. Por isso que daí você Por se isso, enrolou no, por no isso eu lençol. consegui me enrolar no lençol. Uhum, uhum. E aquele lençol você sente como proteção. É, naquele momento foi uma proteção. Uhum, Foi a uhum, única coisa que eu consegui fazer naquele momento. Eu poderia ter chorado, gritado, sei lá, mas o medo me apavorou. Eu uhum. poderia também ter paralisado, mas eu não paralisei. Não, exatamente. Você conseguiu fazer o que era possível. Você gritou, você chamou pelo nome dela, né? Você se Sim, enrolou no lençol e aí até cansar e adormecer. até cansar e adormecer, exatamente. Uhum. E quando você chegou em casa, o que que você sentiu? Na casa dos teus Bom, pais? Manu, bom, Manu, eu levantei no outro dia. Quando a gente levantou, eu paralisei um pouco. Eu custei um pouco até a reação de tomar a decisão de ir embora. Mas eu Uhum, ouvi esse rapaz e uns amigos que estavam lá comentando, dando piadinhas, como se alguma coisa tivesse acontecido. Só que, na uhum, verdade, nada aconteceu. Aí eu disse, eu vou me embora para minha casa, e fui embora para minha casa. Tu uhum, imagina o sufoco que aquela criança passou. Eu cheguei em casa, tudo que eu queria era um carinho, era poder contar o que tinha acontecido. Eu cheguei em uhum, casa, eu encontrei a minha mãe chorando, porque eu tinha brigado, ela e meu pai tinham brigado, e ele não uhum, estava em casa. E eu não contei isso eu não contei isso para ninguém. Eu fui contar isso agora há poucos anos para as pessoas. Eu guardei muito tempo isso. uhum, uhum. E isso, você sentia que se você contasse, você seria punida? Não, eu não me senti acolhida para contar, porque quando eu cheguei em casa, eu precisava ser acolhida, ser cuidada, ser amada, e não tinha ambiente para isso. Nunca teve. Uhum. E Nunca, em momento é algum da minha tempo. história. Nunca Uhum, teve. uhum, uhum. É exatamente isso. E esse é o medo mais forte que você sente que você viveu. Assim, conscientemente eu tenho a lembrança foi. Eu fiquei Uhum, tão traumatizada disso que eu fui uhum, dormir na casa da minha tia e a minha uhum, tia dormia no quarto com meu primo ele tinha quebrado a perna e ela dormia no quarto para cuidar dele. E uhum, ela me botou para dormir na cama deles, na cama de casal. E o meu tio foi dormir num quartinho de solteiro. uhum, Para a costume das pessoas dar o melhor da sua casa para visita, né? uhum, Eu sentia tanto medo que tinha umas latinhas, eu não me lembro do que. Eu encostei a porta e ainda empilhei um monte de latinha, porque se alguém entrasse no quarto, eu ia fazer barulho, aí eu podia gritar, podia fazer qualquer coisa. E uhum, muito tempo eu tive esse medo. uhum.
Sim, perfeito, perfeito. E quando você lembra do relacionamento dos teus pais, qual era o momento em que as brigas aconteciam? Ah, aconteciam sempre, constantemente, Uhum. por os motivos mais variados. E já aconteceu de você acordar assustada durante a noite com brigas deles? Ou pela manhã eles brigando? Isso eu não lembro, Manu. Não? Eles não tenho essa consciência se durante a noite, mas eu cresci num ambiente muito hostil, de muita briga, de muita agressão, verbal e física. Uhum. Verbal e física, né? Sim, Uhum. Uhum. E quando você fala que você acordou sentindo a mão daquele então homem, né? sim, Você se lembra só das mãos dele ou existe alguma outra mão antes desse episódio que você se lembra? existe, Existe. existe também. Uhum. Isso Uhum, acontecia dentro uhum, de casa, e eles nunca viram, nunca perceberam. uhum, O meu irmão pequenininho, nós temos 9 anos de diferença, ele era pequeno, eu tinha entre 9 e 10 anos. E tinha uhum, uma senhora que cuidava do meu irmão, e uhum, ela via que alguma coisa acontecia, mas ela nunca fez nada. E uhum, algumas vezes, por alguma razão, eu fui para a casa dela, e lá ela com a família dela comentava que alguma coisa acontecia, e também nunca fizeram nada. Nunca ninguém tomou uma atitude. Então, o sentimento de desproteção, de desamparo é muito forte. uhum. E sempre em relação à figura masculina, né? Sim, O medo é em relação à figura masculina e a desproteção é da figura feminina. sim, sim, muito forte. Bem Muito, muito, claro, muito né? forte. Bem Bem claro. claro, bem claro, bem claro. Qual que é o primeiro momento que a tua memória consegue trazer das mãos de dentro de casa? É como eu te disse, o meu irmão era pequenininho, eu tinha uns 9 anos. Não. Uhum, Tá, eu tinha uns 9 anos, no máximo, 8, 9 anos. uhum, uhum. E era à noite também? Não, era dia. Era durante o dia. Ou seja, nem durante o dia, nem durante a noite você tinha sossego, né? Uhum, uhum. Perfeito. O que é ser mulher para você? O que que é ser mulher? É. Nunca tinha parado para pensar isso, Manu. Uhum, Mas eu acho que, não sei, o papel da mulher é cuidar, é acolher, é proteger, é amar. uhum. É, acho que é isso. E o que é ser terapeuta para você? Quer ser terapeuta? Uhum, Ser terapeuta, para mim, é ajudar outras pessoas para elas não passarem pelo que eu passei. Porque as dores que eu vivi, eu não quero que ninguém mais viva. uhum, Eu sei que todos temos dores, mas todos nós temos o direito de lidar com as dores. uhum. Na formação eu uso, né? Não sei se você já passou por essa aula que as nossas maiores feridas são a nossa maior contribuição para o mundo, né? Sim, Uhum, uhum. Perfeito, perfeito, Estel. E na época que você era criança ali, né? Dos 9, esse períodozinho aí, você tinha algum problema de bexiga? não, eu nunca Não. tive infecção urinária, nada desse tipo, nunca. Uhum, uhum.
foi começar a perceber só ali na questão realmente de um pouquinho antes de você, quando começou a hemorragia e depois quando você foi fazendo todos esses movimentos. Sim, Quando você entendeu, agora eu vou dar um zoom de novo ali para a tua idade adulta, né? O sim, que chamou atenção a tua fala de que você havia decidido não ser mãe e depois, para, entre aspas, dar sentido à vida do teu pai, você decidiu ser mãe, né? sim. Quando você não foi mãe, antes do falecimento do teu pai, como que você se sentiu? Tava tudo bem, eu não queria, mas eu não queria, Manu. Aquilo ali era uma maneira de expressar aquela dor que eu tinha. A revolta, na Porque, verdade, né? Não é nem dor, é exatamente, uma revolta, uma raiva. exatamente. E inclusive, uma questão assim que me acompanha, eh, que, que é uma coisa que eu preciso mudar e melhorar, é o meu temperamento. Eu, eu às vezes sou muito explosiva e me arrenego, e me irrito fácil. E, e eu não queria, na verdade, quando eu decidi que eu não ia ser mãe, isso eu decidi lá em criança, é porque eu não queria ser aquilo que foram para mim. Inclusive, na minha história, existe a repetição de padrão e existe a hipercorreção, né? Eu me Uhum. identifico mais com a hipercorreção do que com a, Repetição. do que com a repetição, Uhum. Uhum. exatamente. Sim, você fez um processo de hipercorreção, olhando para a causa raiz e a hipercorreção mesmo. Uhum. E aí eu não queria, porque eu não queria ser para alguém o que eu Uhum. tinha recebido. Uhum. Em nenhum Aí, momento quando, você podia fazer diferente? claro que podia, talvez Uhum. pudesse, com certeza, hoje eu acho que eu podia, mas eu não sabia lidar com essas emoções. Eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, agora aos Olha, 46 anos. que maravilha, que Por maravilha. isso, essa questão do temperamento, eu estou aprendendo a controlar minhas emoções. E o teu temperamento é semelhante ao do teu pai? É, às vezes é. Aí entra a repetição de padrão, às vezes é. Não tanto, mas é. Às Uhum. vezes tem. O meu esposo diz às vezes que eu tenho um pouco de agressividade na fala. Eu Uhum. sou uma pessoa extremamente amorosa. Eu tenho consciência que sou. Eu dou bastante amor para minha família, para todos que estão à minha volta. Eu dou o cuidado. Como eu te contei que eu fiz com meu pai, hoje a minha mãe, eu estou morando com ela para cuidar dela por causa da pandemia, que hoje ela também está idosa, também tem suas limitações. Eu faço exatamente o contrário, mas tem algumas coisas, é, Uhum. mas hoje eu identifico sim alguns padrões deles em mim, como a questão do temperamento dele, eu tenho bastante disso. E você, no teu dia a dia, você se vê mais masculino ou mais feminino? Eu acho que eu acho que mais feminina. Uhum. Talvez tenha algumas questões assim, às vezes, às vezes, talvez tenha alguma coisa que eu queira ser que tenha alguma coisa mais de masculino. Do teu marido e no relacionamento, você e teu marido, quem cuida? Quem cuida um do outro Quem cuida mais? é, é recíproco, é bem Uhum. recíproco. Os Uhum. dois são assim, Uhum. E quem que toma decisões? mas ele, Mas ele. Sempre foi assim? eu acho que sempre foi assim, até Uhum. por uma questão de maturidade.
porque ele é uma pessoa ele é uma pessoa que tem bastante maturidade e as decisões que ele toma não me trazem resultados negativos. Uhum. Você aprendeu a confiar. Sim, confio muito. Com ele você não entra no padrão do medo. Não. É o contrário, é a legítima hipercorreção, porque o meu marido é o oposto do meu pai, em todos os aspectos. E o toque do teu marido em você, como é que você sente? É muito bom. A mão. Hum, eu tenho uma questão com a mão. Uhum. Uhum. Em Eu partes tenho sim. específicas do teu corpo. Sim, sim. Uhum. Uhum. Perfeito. Você já tinha percebido isso? Não tinha associado, mas já tinha percebido. Tem uma parte que eu não gosto que toque. Uhum. E essa parte que você não gosta que toque, ela é a parte que o irmão tocava ou que o cara lá tocou? Mas não era o irmão que tocava. Ah, era outra pessoa. Ah, não era. O meu irmão era pequenininho. Ele era Ah, criança, pequenininho. Não uhum, era o irmão. Era uma outra pessoa. uhum. Da família também não. Não era da família. Era uma pessoa que morava lá e trabalhava. Ah, entendi. Uhum, uhum. Beleza. Então, esse toque nessa mão, essa parte que hoje você não autoriza ainda tocar ou que é desconfortável receber toque. Sim. Em qual das mãos conecta mais? Desculpa, não entendi, Manu, a tua pergunta. Era esse funcionário, digamos assim, Sim, que tocava sim. ou foi aquele menino lá na casa da vizinha que tocou? Ou foram os dois? Não. O, esse na casa da vizinha, eu só sentia nos braços, na perna. Não era um toque íntimo. Erótico. Não. Ele Uhum, uhum, tentava, mas o outro, sim, quando eu era mais novinha, sim. uhum, uhum. Entendi. Era na parte genital. Uhum. Eu sabia disso. Sim, Porque aonde que foram todas as maiores somatizações que você teve? sim. Os órgãos reprodutores. Uhum. E por onde sai sangue? Sim. Entende? Uhum, sim, Entende? E essa representação da mão, né? Essa representação, porque a mão é aquela que acaricia, é aquela que afaga, é aquela que protege, que diz eu estou contigo, né? sim, Então, quando você não consegue receber o toque, seja em, né, aqui especificamente a gente está tratando na questão na parte genital, você também evita a mão para qualquer toque. O terapeuta também é aquele que dá a mão e ajuda, né? sim, A mulher, a sim, representação que você tem é a mulher é aquela pessoa que cuida, é aquela uhum, pessoa que protege, né? Então, assim, você negou o seu feminino de alguma maneira, né? E você, inclusive, precisou sangrar muito para nutrir o teu feminino. Porque é como se desde a tua infância, ou desde que essas mãos começaram a tocar você, num sentido, numa sensação de invasão, né? Porque você se sentia invadida e desprotegida, né? Você realmente fez esse processo do quê? De não querer ser feminina.
de não querer ser Não, mulher, de não querer. exatamente. Pode falar. Isso faz todo sentido, Manu. Quando hoje, agora falando isso, me veio esse estalinho assim, ó. Quando eu menstruei, com 12 anos, que eu comecei a ficar mocinha, eu lembro quando a minha mãe comprou o primeiro sutiã para mim. Ela veio na cidade, nós morávamos no interior também, e ela comprou. Eu tive uma resistência muito grande. Eu não queria ficar moça. As Uhum, meninas geralmente botam umas laranjinhas, uns limãozinhos para parecer uhum, mulher. Eu não queria ser mulher. Eu resisti muito para usar o sutiã. Eu não queria ser. uhum, uhum. E o teu corpo, ele me disse isso desde o começo, né? Porque daí você me falou do ganho de peso, né? O ganhar peso é o quê? Eu quero ficar feia. Eu não quero ser vista, eu não quero ser desejada, eu não quero ser cobiçada por ninguém, entende? Aí Sim, a cirurgia de retirada do útero, o útero, ovário, trompa, tudo, né? Por quê? sim. Você negou totalmente, inclusive o hormônio feminino, que hoje você tem que com consciência repor, entende? É como se você Uhum, toda vez que você tem que repor o estrogênio, quando você tem que repor todos os teus hormônios, é como se você tivesse que aceitar a feminilidade. Aceitar o processo do quê? De sim, eu estou mulher, eu sou mulher, hoje eu posso fazer diferente. A ferida que sangrou na minha história, eu posso cicatrizar e ajudar muitas outras mulheres a cicatrizar e a acolherem o seu feminino e viverem relacionamentos saudáveis e viverem, poderem sentir o prazer do toque. Não só o prazer do orgasmo, mas o prazer do afago, o prazer do carinho, o prazer do cuidado, o prazer do, ó, eu tô aqui, me dá tua mão, eu te ajudo. Entende? Porque o processo de ser terapeuta, o processo de ser mulher, ele fala muito dessa sensibilidade, entende? É o uhum, sentir, né? Que você vai no decorrer aí da formação, você vai me ouvir falando muito sobre isso, porque o masculino ele racionaliza muito as coisas. Agora o feminino ele é o sentir, ele é a sensibilidade, ele é o apoio, ele é o aconchego, né? E o terapeuta, indiferentemente se homem ou mulher, acaba tendo esse papel na vida dos pacientes, né? Então, sim. assim, ó, como que você vai ser terapeuta se você não consegue sentir a mão? Porque a mão, ela tem uma representação negativa para você. E isso ainda está na resistência aos 46 anos. Por que que a ardência vem quando você decide olhar para você? O que significa essa ardência? O que é essa bola quente, essa bola de fogo aí queimando na sua bexiga? Não sei, talvez toda essa dor que ficou guardada, toda essa repressão, toda essa mágoa reprimida, toda essa dor. E foi muita dor, Manu, muitas coisas. Foi uma história muito difícil, no Uhum, sentido de instabilidade emocional, de desamor, de abandono, uhum. Ah, muita coisa. Pois é, só que veja, se a gente for olhar emocionalmente, existe o medo, tanto em relação ao teu pai, quanto em relação a essa pessoa que trabalhava com vocês, porque você também não sabia quando que ele chegaria, como que ele falaria, né, como que ele te tocaria. E você citou mágoa, mas eu sinto raiva. Sim, raiva, muita raiva. É Eu tive raiva. muita.
muita raiva. Uhum. A raiva é um sentimento que foi muito, muito forte na minha vida. Até muito pouco tempo. Eu acordava de manhã com tanta raiva que eu dava Uhum. chute nas portas. Uhum. Uhum. E hoje eu ainda expresso essa agressividade. Uhum. Eu vou te contar uma coisa. A gente se sabota o tempo inteiro, né? Na live da semana passada, você estava convidando alguém para entrar na live e eu estava pronta ali para entrar e eu não tive coragem de entrar. Hoje eu conversei com meu esposo e ele disse: vai lá. Conversei com a Uhum. minha irmã também e ela queria e ela disse para mim: vai lá, vai Uhum. lá. Por que esse medo? Por que Uhum. esse medo? Quando tu me fala do medo, eu estava com medo de entrar. Uhum. É, eu não sei se eu não sei explicar por quê, mas eu estava com esse medo. E o meu marido disse: vai lá, ela vai te ajudar. E quando eu pensei em entrar, eu pensei: mas o que que eu vou falar para a Manu? Tem tanta coisa para ser falada, mas por onde eu vou começar? Daí eu fiz uma oração, me conectei com a espiritualidade e disse: deixa, eu vou me deixar ser guiada. E o meu marido antes disse para mim: tu precisa, entra, conversa com ela, tu precisa para aliviar esse sentimento, essa aspereza, essa falta de doçura que falta no comunicar. E eu não consigo, por quê? Porque essa raiva, essa dor, isso está tudo lá dentro ainda. Por mais que eu faça técnicas, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, ainda tem muita coisa lá guardada. Uhum. Perfeito. Porque a raiva, Estel, ela é a emoção mais desafiante para as pessoas assumirem que sentem e é também a mais criticada socialmente. É feio ser agressivo, é feio demonstrar raiva, é feio expressar a raiva. Medo, medo todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo de alguma Sim, coisa, né? Então, assim, medo é normal, né? Quem nunca teve medo que atire a primeira pedra, né? Quem não sente medo sim, do novo, quem não sente medo do desafio, todo mundo sente. Agora, a raiva, espiritualmente falando, é a emoção mais desafiante de aceitar, de nós enquanto humanos aceitarmos que sentimos, e mais desafiante ainda é a gente se autorizar a expressar. Por quê? Porque a gente foi treinado a ficar quieto, a não falar nada. É feio bater o pé, é feio bater nas portas, é feio gritar, é feio chorar desesperadamente, né? Então a gente vai, enquanto criança, se condicionando, né? E no teu sim. caso, além de todos esses condicionamentos, entre aspas, né? Que todas as crianças sentem, digamos assim, né? Sim, Existe dentro de você uma percepção de que todas as pessoas envolvidas no núcleo familiar sabiam desse desconforto que você passava, dessa dor que você passava, e ninguém fazia nada. Então existia a raiva do ato, existia a raiva da sim, família, existia a raiva da empregada, né? Depois teve raiva daquele outro adolescente lá, daquele jovem, enfim, né? E aí teve mais raiva ainda porque você chegou em casa e queria um acolhimento e você teve que ser o acolhimento. Porque sim, a tua mãe estava chorando, exatamente. porque não sei o quê, né? Então, assim, existiu muita violência também emocional e física, que você sentia Manu, raiva, mas que sim. você não E podia expressar. antes de tudo isso, quando eu tinha em torno de 2 anos, tinha uma babá, que a minha mãe é professora, e ela saía para trabalhar, me deixava com a babá, e ela me batia. Aos 2 anos, eu apanhava com vara de roseira com espinho. Uhum.
Eu tenho um desconforto nas pernas até hoje que não tem explicação. Eu não pode aquecer as minhas pernas. Quando aquece, eu tenho que levantar e encostar as pernas na parede para gelar, porque aquece tanto as minhas pernas. Uhum. E, e eu, quando a mãe ia sair para trabalhar, eu trançava os dedos no pescoço dela e pedia para ela não ir. E ela arrancava os meus braços da volta do pescoço dela e me entregava para aquela pessoa que me judiava. Uhum. 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 Olha só, né? Do feminino de novo, entende? Uhum. Então, assim, ó, ser mulher para aquela menina era o quê? É sofrimento? Sinônimo de dor e sofrimento, exatamente. Ser mulher, né, desde as crenças aí que você foi criando, né, que você foi acreditando, digamos assim, era sinônimo de dor e sofrimento. Agora, minha pergunta, a tua mãe também tinha essa percepção? Tuas avós, as mulheres da tua família, ou isso começa em você? Percepção de dor e sofrimento de ser mulher? Por ser mulher, exatamente. Olha, tanto a minha mãe como a minha avó tiveram uma educação muito rígida, extremamente rígida. Uhum, Aquelas questões, tudo é feio, nada pode. Minha avó era muito assim com a minha mãe, uma educação muito rígida. Eu também fui criada assim. uhum, Tudo não podia, tudo era feio, tudo. uhum, uhum. E quando você foi tocada pela primeira vez por aquele homem, o que que você sentiu? Olha, Manu, eu acho que aquela criança se sentia invadida, desrespeitada, mas em algum momento até sentia algum prazer. Uhum. Porque era o mínimo de afeto ou de carinho que ela recebeu. Sim, Uhum, uhum. Que bom, mas parabéns. ela, mas ela, Uhum, mas ela tinha noção que aquilo era uma coisa, que aquilo não era certo, que não era, que era errado. uhum, Mas eu lembro assim que eu dizia para com isso, para, e não adiantava dizer para. uhum, uhum. Por isso que também não adiantou chamar ninguém lá na casa da amiga, né? Sim, Porque, por isso que também não adiantou dizer para a mãe, por favor, não vai, por favor, não vá. E isso sempre aconteceu, né? também. Uhum, Porque só vai colando uma coisa na outra, né? Só vai colando. grudando uma coisa na outra. É, E, na ordem inclusive, dos filhos, você é qual? eu sou a mais velha. Ah, tu é a mais velha. Uhum, Sim, uhum. É por isso que você pegou ainda mais forte todo esse padrão da tua linha de peguei tudo. feminino. Uhum, uhum. Por amor e por lealdade, você conseguiu fazer esse movimento. E o que que os teus pais falavam sobre sexualidade? Ahn, o Não meu falavam. pai é. Não, não, a minha mãe, meu pai não falava. O meu Tá. pai era aquela figura assim, a menina fica longe dos meninos. E a minha mãe falava, o que ela dizia para nós é o seguinte: os meninos sempre querem se aproveitar das meninas, Hum, tem que se cuidar dos meninos, né? Que os é. meninos gostam de usar as meninas. Uhum, uhum. É. E essa é a profecia autorrealizadora, né? Porque aí os meninos literalmente aproveitaram de você. Ou o homem e depois o menino. Uhum, uhum, uhum. Ok. E você tinha medo de engravidar? Não, nunca tive. Uhum. Só decidiu não fazer isso. Só decidi não fazer. Tá. Uhum. Entendi. O teu marido, ele é mais velho? É, Muito mais velho? 19 anos de.
19 anos de diferença. Uhum. 19 anos. Uhum. Uhum. E você vê ele como marido ou vê ele como pai? Eu vejo das duas formas. Uhum. Eu vejo como um grande companheiro, Uhum. um, eu vejo como um presente de Deus para mim, porque foi o contrário, tudo aquilo que eu não queria de um homem, Deus Uhum. me deu em forma de marido. Tudo que eu Uhum. precisava, Deus me Uhum. deu em forma de marido. Que legal, para E, já ir e, e ressignificando. aham, exatamente. Eu Uhum. acho, eu digo assim, Manu, que se não fosse o marido que eu ganhei, eu não sei o que eu seria hoje, em termos emocionais. Porque com tudo isso, tudo que ele representa para mim, de afeto, de cuidado, de amor, de proteção, de extremamente bondoso, carinhoso, acolhedor, protetor. E eu, às vezes, eu ainda me sinto um bichinho acuado. Eu não sei o que Uhum. eu seria se não fosse ele, se Deus Uhum. não tivesse me dado esse marido. Uhum. Só que isso também foi merecimento teu, né? E Deus não te deu de presente à toa. Você mereceu esse marido. Você Sim. mereceu esse mestre na tua vida, né? Uhum. Porque ele está sendo um mestre, né? E é o Sim. grande processo, né? Que voltando aí para tua queixa nesse momento, né? Para o sintoma que você está passando agora, né? O sangue, ele representa muito alegria. A bexiga, ela me fala muito do medo. E a urina me fala sobre demarcar território, né? Com os cachorrinhos, né? Primitivos aí, né? Nosso cérebro reptiliano, não sei se você já chegou nessa partezinha lá na formação, mas o nosso cérebro reptiliano, ele tem essa informação de sobrevivência e os cachorros, eles têm essa função, né? De fazer xixi para demarcar território. Então, é mais ou menos se inconscientemente você fizesse esse movimento, assim, né? De deixar, de buscar desesperadamente um espaço, um, um, um sentimento de pertencimento, porque você me falou que você nunca se sentiu pertencente, né? Sempre se sentiu excluída ou desamparada, não acolhida, né? Por quê? Sim. Porque o ser mulher para você, ele foi, né? Acho que agora você já tem uma parte de ressignificação, mas o ser mulher para você, ele é realmente um desafio, né? E o toque do carinho, o teu cérebro ele fica distorcido, porque aquele toque lá da criança, que a menininha recebia, que era gostoso, era ruim, era errado, era desconfortável. Até um ponto era bom, mas daqui a pouco não era mais, né? E aí, quando você esperava que alguém acolhesse, que alguém cuidasse, ninguém fazia. E aí, o prazer estava sempre vinculado à dor, né? Uhum. O gostoso estava também vinculado ao desconforto, né? Então, essa ambivalência interna, eu sinto que é o que mais te gera também essa sensação de instabilidade emocional quando você me diz, né? Porque assim, Sim. tudo é ambivalência. Por um lado é prazer, mas por outro é dor. Por um lado é carinho, mas por outro é desrespeito e invasão. Por um lado é eu tenho alguém, mas por outro lado, essa pessoa, não posso contar com essa pessoa, entende? Então, para você, quando você fala que o teu pai, né, era bipolar, que você olha hoje e vê teu pai como um processo de bipolaridade, não que eu esteja, não gosto de rótulos, né? Não estou rotulando, mas os extremos emocionais,
eles falam justamente do quê? Porque hora você está no medo, hora você está na raiva. Né? Então, por que que é bexiga? Por que que é urina? Por que que é sangue? Né? Primeiro veio o sangue para nutrir teu feminino, com a hemorragia. Só que aí não deu conta, teve que tirar tudo, né? Porque Sim, o mioma é um crescimento falso, né? Um falso crescimento, porque assim, ó, inconscientemente você engravidou na época que o teu pai estava doente, com miomas, mas você engravidou, uhum, né? Inconscientemente essa gravidez aconteceu e você, entre aspas, deu à luz, né? Só que o dar à luz teve um desafio para você. E como você não olhou para o teu feminino antes, você é convidada cada vez que você repõe hormônio a olhar para o teu feminino, né? Porque é como se você tivesse negado uma parte de você. Se tivesse negado uma sim, parte do teu ser, né? E aí, para uhum, você conseguir ser terapeuta, ou para você conseguir se sentir mulher no sentido saudável dessa esfera do feminino, você precisa se sentir acolhida dentro da tua verdade lá na tua infância, né? Porque a sensação que eu tenho é assim, não adianta eu falar, não adianta eu gritar, não adianta eu fazer nada. Eu só tenho que aceitar, né? E essa aceitação, ela não é uma aceitação de ai que legal, eu tô aceitando. Tem muita raiva envolvida. Então a queimação, o queimor ali na bexiga, né? O que é essa bola de fogo? Essa bola que queima? Tá queimando o quê? A raiva, né? A raiva que você, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto qualquer momento da sua vida, você foi sentindo, né? Porque assim, ó, e- mesmo cuidando do teu pai e da tua mãe, dentro de você a menininha sente raiva. Faz sentido? sente. Faz total sentido. Sente, né? Ah, Porque é como se assim, como assim que eu tenho que cuidar de vocês e vocês não me cuidar? hum, às vezes eu sinto isso. Às vezes não é eu sinto, sentir eu sinto. Às vezes eu trago isso para consciência. Às vezes eu Uhum, trago isso para consciência. Por que que uhum, eu tenho que fazer? Eu faço porque eu sinto que eu quero fazer. Ninguém está me obrigando. Mas, por um outro lado, eu sinto às vezes isso. uhum. É porque é como se você quisesse, de certa maneira, mostrar como você é diferente, né? Uhum, E isso eu acho muito bonito, porque você podia simplesmente ficar com raiva, você podia simplesmente negligenciar, você podia simplesmente chacoalhar os ombros e seguir tua vida. Então sim, você está tendo uma oportunidade, por que que você teve que cuidar do teu pai? Por que que agora você não ter como uma obrigação, né? Mas ter como oportunidade. Porque você precisava olhar para essa criança. Porque se você não olhar para essa criança, porque se você não liberar essa criança de todos esses processos emocionais, feliz ou infelizmente, você vai viver uma vida em que você vai sempre faltar alguma coisa. Você vai se propor a fazer ou a realizar algo e não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque você não toma a força dos teus pais. Você olha para trás e vê a falta de amparo, falta de carinho, falta de cuidado, né? E aí o teu corpo foi dizendo várias coisas. Vesícula é resistência, né? Por que que você tirou o útero, ovário, trompas, tudo, um ano depois você teve que tirar a vesícula? A vesícula ficou dura ali, né? Tipo,
resistente. Porque você não Uhum. aprendeu na primeira cirurgia, você não aprendeu na segunda cirurgia, aí agora o sangue na urina já vinha. Já vinha te dizendo, Uhum. olha para mim aqui, né? Mas agora é o momento que você está pronta, está preparada para olhar para isso e talvez com esse método você se sinta segura para olhar pela última vez para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquele desconforto. E quando você olha e acolhe aquela dor, entendendo qual que é o aprendizado que você precisa ter com tudo aquilo, a tua cicatriz ajuda a cicatrizar um monte de ferida de um monte de gente, né? E eu honro muito, principalmente as terapeutas, honro todo mundo, mas principalmente as terapeutas que têm essa abertura de entender que a tua história, a minha história, elas podem ajudar a transformar muitas vidas, que é o que aconteceu comigo. Foi num desejo gigante de suicídio, né? Num desejo de morte muito grande, de não encontrar sentido na minha vida, é que oficialmente eu comecei a atender, ajudando Sim, pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. E aí, eu não tenho vergonha, né? Por que que você ficou com medo antes? Porque talvez você tivesse com medo do julgamento, com medo de falar sobre tudo isso que você falou. Mas quando a gente se coloca como canal divino, as informações vêm, as clarezas vêm, né? Antes mesmo de me sentar aqui para agora te atender, né? Porque agora eu sei que era você. sim, Eu também fiz o mesmo movimento. Eu falei, né? Estou aqui a serviço do bem maior, a serviço de ajudar a pessoa que está na minha frente, mas também ajudar um tantão de pessoas que talvez passaram pelo mesmo processo. E talvez um tantão de gente que, assim como você, quer acabar com a dor e o sofrimento. Porque só quem sente a dor é que consegue colher a dor do outro. sim. Que eu tenho certeza que se chegar alguém que foi desrespeitada, que foi agredida, que foi invalidada na infância, você vai conseguir acolher essa dor como se fosse tu. Faz sentido? Faz muito sentido. Como é que até agora isso está dentro de você, Esther? Manu, eu sinto uma necessidade desesperadora de me limpar de tudo isso. Eu não aguento mais, meu marido não aguenta mais, porque ninguém merece conviver com uma pessoa instável que às vezes tem tudo. Hoje ele pediu para mim, entra na live com ela, entra, tu precisa curar isso de vez. Tu precisa deixar para trás esse passado. Ele diz isso para mim todos os dias. E nós buscamos isso. Eu busquei com psicóloga uma vez. Agora, antes de começar a pandemia, a gente estava pensando, já tinha indicação até de psicanalista para ir numa outra cidade para atender, porque aqui na minha cidade eu acho que nem tem. E, e Deus é tão bom, que colocou essa outra pessoa desse outro método também, que eu ainda não terminei, Claro. colocou você no meu caminho, e isso tem sido ferramentas fundamentais assim para essa transformação. Uhum, uhum. E eu sinto uma necessidade, eu quero viver, eu quero tocar minha vida, eu quero estar em paz, eu quero estar leve, eu quero estar feliz, mas eu ainda não estava conseguindo sozinho. Ótimo. E quando você fala que você gostaria de se limpar de tudo isso, se você pudesse representar essa sensação de limpeza em uma cor ou em um objeto, o que que seria? Uma cor dourada. Dourado. Que lindo. Nossa, que lindo. Uhum.
Uhum. E você está disposta, e você talvez me autoriza a juntas, eu e você, levarmos também esse dourado lá para aquela menininha? Com certeza. Autorizo sim. Autoriza? Eu só preciso te perguntar uma coisa, naquela técnica que a gente fez na terça-feira da aula inaugural da formação de terapeutas, você tratou algo disso que a gente conversou hoje? Não, Não. Foram não, outros não. conteúdos. Eu tratei outras dores dessa criancinha, Legal. outras, Muito em legal. relação, em relação a pai e mãe, mas foram outras coisas. Olha, que lindo. Olha a camadinha aí, a segunda camadinha, né? Que bom que você esteve no outro método, que bom que você esteve na aula inaugural e que bom que você teve coragem também de estar aqui agora nesse momento, né? E aí no programa Signifique para Autocura tem um módulo específico de raiva que tem técnica. Então, de raiva e de medo, né? Tem as duas emoções lá. Então, se você sentir necessidade, você pode também reforçar com aquelas duas técnicas, tá? Mas hoje eu quero Sim, fazer esse movimento de limpar, né? O objetivo uhum, principal desse momento é limpar e de poder te autorizar, enquanto mulher, enquanto feminina, enquanto hoje conhecedora de tudo aquilo que foi e de tudo aquilo que representou para você, que você possa dar para aquela menininha a proteção, o amparo, o carinho. Se você precisar bater, se você precisar fazer qualquer coisa para expressar a tua raiva em relação àquele homem ou em relação àquele adolescente, você tem essa permissão. Porque hoje nós não atuamos com julgamentos. Porque o verdadeiro terapeuta FMR é aquele que acolhe. E se você chegou para essa tribo, para essa família, é porque você está pronta para acolher. E se limpar, além da luz dourada, precisa ser expressar, precisa ser chutar, bater, sei lá fazer o quê? Com aquelas criaturas, né? Com aquelas mãos. Esse é teu momento. Eu te autorizo a fazer aquilo que você, desde o mais profundo, a mais profunda sabedoria do teu ser, deseja e vai fazer por aquela menininha. Tudo bem? tudo bem. Você está disposta a isso? Sim, Ótimo. Então, eu vou te pedir para fechar teus olhos nesse momento. Assim como vocês colocou o canal divino e se pôs guiada pela espiritualidade que você acredita, pela espiritualidade saudável, eu te convido agora a convidar essa espiritualidade, a convidar esses seres de luz e a convidar também a consciência mais sábia do teu sistema. Essa consciência que hoje sabe que ser mulher é saudável, que é possível ser sensível, ser doce, ser amável. Porque sim, hoje, essa mulher sabe o que é cuidar e ser cuidada. Tem como merecimento e como presente um masculino que ensina isso. É desde essa consciência, é desde este apoio energético e espiritual que eu gostaria que você imaginasse, que você visualizasse uma luz dourada, uma cor dourada, aquilo que você sente mais certo, mais adequado.
E que você vá sentindo essa luz dourada como se fosse uma linda cachoeira, que vai primeiro limpando essa consciência na idade adulta. Vai limpando o interno, o externo. Vai autorizando que a bexiga possa ser ferramenta de amor, de apoio, de tranquilidade. Que o sangue possa ser uma ferramenta de amor, de alegria, de vida. E essa luz dourada e essa cor dourada vai saudavelmente circulando por todos os teus órgãos, inclusive no teu útero, nas tuas trompas, no teu ovário, pois eles fazem parte. E assim, se sentindo lavada, limpa, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, entendendo que tudo aquilo que já não serve mais vai sendo confortavelmente acolhido pela Mãe Terra. É desde essa limpeza, dessa leveza e desse acolhimento que eu gostaria de te convidar para ir voltando no tempo, no espaço, e que você vá agora encontrar aquela menininha de 2 aninhos que se sentia violada e violentada por aquela empregada. Agora eu quero que você faça por ela tudo aquilo que não foi feito. Eu quero que você expresse, que você ajude aquela menininha de 2 aninhos a expressar tudo o que ela sentiu. E essa cachoeira de luz dourada está nessa cena, está nesse ambiente. Faça tudo o que sentir necessário fazer. E quando essa cena estiver saudável, me diz ok. Ok. Ótimo. Agora vai para aquela menininha um pouquinho mais velha, que tinha aquela ambivalência do toque masculino como carinho, como prazer, mas também como invasão. Limpa essa sujeira. Ajuda essa menininha a limpar essa sujeira do nojo, da culpa, da ambivalência, do que era gostoso, mas era errado. E expressa, ajuda essa menininha a expressar toda a raiva. Seja em relação a esse masculino, seja em relação aos femininos ou aos masculinos daquela época. Use o tempo que for necessário. E assim que você concluir, me diz ok. Ok, Manu. Perfeito. Agora eu gostaria que essa luz dourada, você adulta, fosse até aquele momento em que aquela adolescente pediu para dormir na casa da amiga e que ela foi autorizada pelos pais a ir. Eu quero que essa energia dourada vá antes. Chegue naquela casa antes. E agora você é adulta. Acolhe, protege, cuida.
E torna aquela cena saudável e positiva sem julgamentos. Se precisar expressar raiva, descontentamento, faz. Autorize essa adolescente a se sentir limpa, amparada, protegida, cuidada, amada. E deixe que a parte mais sábia e mais saudável da tua mente vá alterando todas as cenas, todas as situações em que ser mulher era sinônimo de desconforto. Deixe que essa luz dourada e essa energia dourada vá se espalhando por toda a tua vida, por toda a tua história. Eu gostaria que você fosse espalhando também essa luzinha dourada lá no momento em que você foi concebida pelo teu pai, pela tua mãe, e que você possa deixar disponível esse dourado, esse recurso para toda a tua linhagem feminina. Para todas as mulheres que vieram antes, entendendo e autorizando que ser mulher é poder ser sensível, é poder ser amor, é poder ser acolhimento, é poder ser leveza, é poder ser a mão que apoia, que ajuda, que acolhe e que cura. Cura as dores, cura as feridas. É o toque que cura. E ao deixar disponível para a tua linhagem esse dourado, você também recebe a autorização de nascer com esses recursos. É como se nesse momento, no útero da tua mãe, você pedisse autorização a toda a tua linhagem para ser uma mulher diferente, para honrar a feminilidade, para viver o amor, a verdade. E assim, desde a consciência mais suprema e mais sábia do teu ser, você pede: minha linhagem, por favor, me liberte, me olhem com bons olhos enquanto eu faço a feminilidade diferente. Minha linhagem, minha mãe, minha avó, por favor, me libertem desse padrão. E me olhem com bons olhos enquanto eu faço diferente. Minha linhagem, por favor, me libertem. Me olhem com bons olhos enquanto eu faço diferente. E é recebendo essa bênção, e é recebendo essa autorização, e é com esse dourado,
e com todas as cores e todos os recursos que ainda faltam. Você vai vivendo tua vida intrauterina, vai vivendo de maneira saudável o feminino da infância, o feminino da adolescência, acolhendo a menstruação aos 12 anos como algo saudável, o sutiã, os seios, amando e honrando esse corpo, autorizando ser mulher, autorizando ser sensual, autorizando ser sensível, autorizando ser amor e sentindo o toque acolhedor do que hoje é seu esposo. E entendendo que o toque daquele masculino ressignifica os outros toques. E o toque, um abraço da formação de terapeutas FMR também é um toque de estou aqui, conte comigo. E é com todos esses recursos que eu gostaria que você fosse agora para o teu futuro. Você se visualizasse realizando os teus sonhos. De ser terapeuta, de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher, de ser amor. Primeiro para você, depois para o outro, depois para toda a humanidade. Entendendo que a tua história é um legado saudável de amor, de leveza, e agradecendo a todas as mulheres que vieram antes e que passaram por dor, por sofrimento, porque agora você pode, e você é uma mulher saudável, acolhendo o seu feminino e se autorizando a ir além de onde as mulheres da tua vida e da tua história foram. Visualiza você no teu futuro de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. E sinta a leveza, a limpeza, o conforto. Isso, muito bem. E sinta de novo aquela menininha que a gente já colocou no teu coração dentro da aula inaugural. Sinta ela agradecendo por ser mão que acolhe, por ser mão que cuida. E tenha o dourado como teu apoio. Tenha a espiritualidade como os teus grandes guardiões e protetores. E tenha o método e as terapeutas como lindas colegas de jornada, de ombro a ombro, vamos juntas transformando, ressignificando
e com amor e verdade, autorizando a vivência saudável de todas as vidas. E assim, com essa leveza, com essa sensação gostosa, com todos esses recursos que você foi colhendo aí, eu quero que você espalhe tudo isso pro teu aqui, pro teu agora, pro teu momento presente, vendo, sentindo e ouvindo a mulher poderosa que você é, o feminino saudável, a guerreira e a amante. A guerreira porque tem força, mas escolhe ser amante, expressando seu amor incondicional por todos. E quando for teu tempo, vai respirando. Respira profundo pelo nariz. Vai soltando o ar pela boca. Isso. Vai preparando os teus olhos para também vir se trazendo de volta. Quando sentir que está pronto, abre os olhos e se traz de volta. Como é acordar feminina? Ai, é muito bom, Manu. É muito leve, é muito bom. É maravilhoso. Olha uma colega da formação dizendo que você será uma terapeuta incrível. Eu acredito Oh, em que você. maravilha. Que Deus te ouça. Uhum. A tua irmã também. Parabéns, minha irmã linda. Que orgulho. Que lindo. Tenho certeza que a tua história... A Ana Reis falou que ela se curou também, que está flutuando agora. Viu? Isso em alguns momentos já aconteceu comigo também, Manu, ouvindo outras lives tua, eu já ressignifiquei várias passagens da minha história. Uhum, uhum. E é isso, né? Eu de verdade, assim, eu sinto, né? Muito mais do que pensar, é sentir que nada da nossa vida, nada da nossa história é em vão. A gente tem, é claro, que olhar com amor, acolher, né? Mas quando a gente tem a coragem, né? Que a coragem é colocar o coração em ação, de compartilhar, a gente ajuda a curar tanta gente. Com E a certeza. gente, na cura do outro, a gente também se cura, porque a gente de verdade não é separado, não é eu, não sou eu, a Estael, a, a Ana que falou aqui, né, que se curou. Nós todos somos um. Então, às vezes eu brinco que eu estou curando você, mas talvez eu esteja curando a mim em algum nível. E todas as pessoas que Sim, estiveram, que acompanharam a live, que vão assistir a live, também vão poder tomar desse conhecimento e entender que tudo bem, que a mão pode acolher, que o feminino pode ser saudável, que tudo bem se as mulheres que vieram antes sofreram, né, passaram por vários desconfortos, não podiam sentir prazer. Que bom. Elas ensinaram nós, eu, você e talvez muitas mulheres que estão aqui nessa live, a serem diferentes.
E talvez ensinaram elas a criarem homens diferentes para o mundo. Com certeza. Porque a gente fica falando das mulheres, das mulheres, das mulheres, mas as mulheres também têm muito esse papel de criar homens saudáveis para o mundo, Com certeza. né? Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Verdade. Verdade. Como que tá, como que tá você? Como que tá teu sentimento? Tô bem, Manu. Tô bem. Tô mexida. Tô bem mexida, mas eu tô bem. Eu vou ficar bem. Sei que eu vou ficar bem. Uhum. E eu vou continuar o meu curso. Durante todo esse processo, eu vou continuar trabalhando essas, essas outras questões que são muitas coisas, né? Então a gente vai trabalhando, trabalhando, e tenho certeza que lá um belo dia, quando eu me der por conta, eu, eu vou estar outra pessoa. Eu já me vejo uma outra pessoa de, de 2 meses atrás, Uhum. e com certeza, quando eu me der conta, vou ter nascido de novo. Eu tô pronta para nascer. Qualquer hora dessas eu vou nascer de novo, uma outra pessoa. Você já nasceu. Foi poderosa, foi poderosa. Eu honro demais assim a tua verdade. Eu honro demais a tua coragem mesmo, porque eu sei, né? Eu sei como é, como a gente tem que derrubar várias barreiras do medo, da vergonha, né? Do julgamento, que nem é do julgamento do outro, mas é do nosso próprio julgamento, né? E você teve várias escolhas hoje de não falar, de ocultar, de omitir, e você teve coragem de olhar, porque eu poderia ter ficado na mão daquele adolescente, mas eu sabia que tinha uma outra mão, só que você ia dizer ou não, né? Sim, E é esse movimento, essa prontidão que te coloca, a tua história se coloca a serviço do mundo. E quando a gente coloca a nossa história a serviço do mundo, ela tem uma força muito grande de cura para nós e de cura para os outros. Então, te honro demais e com certeza você é uma terapeuta em excelência. E o nosso movimento é esse: primeiro com a gente, depois com o outro e depois com o mundo. E só para te avisar, você já está no mundo. Manu, muita gratidão, muita gratidão a ti, gratidão à espiritualidade, gratidão a Deus por esse momento que eu vivi aqui contigo, com todas as pessoas que estão nos ouvindo, que de alguma forma puderam e serão ajudadas, que nós fomos instrumento para essas pessoas. Muita gratidão a Deus, muita gratidão a ti. E que Deus abençoe muito a tua vida sempre, para que tu possa a cada dia ajudar mais e mais e mais pessoas. Amém. Assim é. E gratidão infinita também pelo teu coração que esteve aqui, pela tua verdade que esteve aqui. Beijo.